dentro deste mundo, coisinha de nada, antes da hora miserável. O quê? Menina? Sim, menininha. Expulsa para dentro deste, antes da hora miserável buraco chamado... Não importa. Ai, desconhecidos, ele desapareceu. Mal abotoou as calças como ela, 8 meses depois. Assim, nada de amor. Nem mesmo aquele amor que normalmente se sente pela criança indefesa no lar. Não, de nenhum tipo. Nem antes e nem depois. Portanto, uma história banal, uma vida comum. Até aquele momento, ela já sexagenária, um dia em que ela... O quê? Sexuagenária? Sexuagenária? Um dia em que caminhava pela campina em busca de algumas florzinhas para fazer uma coroa. Então, parar e olhar novamente. Assim é deixando-se ir. Quando, de repente, pouco a pouco, tudo se desfez. Tudo que ela transmitiu naquele momento antes da primavera que ela deu consigo. O quê? Quem? Não! Ela! Escuro, mas não totalmente sensível, não. Pois ela podia ouvir os zumbidos, alguns zumbidos em clarão de lua. Parecia ocultante atrás das nuvens. O corpo tão entorpecido, ela não sabia em que posição estava. Imagine em que posição estava. Se em pé, ou deitada, ou sentada, ou ajoelhada, mas o cérebro ainda, num certo sentido. Quando seu primeiro pensamento foi? Educada como ela tinha sido, acreditar como as outras crianças do orfanato em um Deus misericordioso. Ela estava sendo punida pelos seus pecados. Imediatamente alguns deles começaram a atravessar sua mente como um relâmpago, um após o outro, editar em seguida tolice. Talvez não fosse assim tão tola. Continua assim, raciocínios não, até aquele momento, mas não, provavelmente não. Por certo que não. Sempre no mesmo lugar, o instrumento do mesmo desejo de torturar. Se bem que, para dizer a verdade, nem a menor, nenhuma dor, até agora. E aquele outro pensamento, sem reação, incapaz de emitir um som, um grito de socorro, por exemplo. Não. Às vezes ela sentia vontade de gritar. Depois de escutar novamente, mas não nem isso, profundo silêncio sepulcral, quando de repente ela sentiu palavras. O quê? Quem? Não! Ela! Não. Palavras em carolina, imagina a palavra. Uma voz que não reconheceu a princípio, só depois de algum tempo, teve que finalmente admitir como sua própria voz. Certos sons vocálicos ela nunca ouvira em nenhuma parte, a não ser em sua boca. E agora essa torrente sem nada entender. Quando de repente ela sentiu seus lábios se movendo, e não só os lábios, mas as bochechas, o queixo, a língua na boca, todas aquelas contorções sem as quais nenhuma palavra é possível. Ela teve apenas se resignar e admiti-la como sua própria boca, torrente de palavras em seu ouvido, praticamente em seu ouvido, e não pode parar, nem um instante não pode parar. Mas o cérebro remeter no passado. Súbitas recordações, dia após dia, velha, feia, sentada na pequena pedra, observando as lágrimas a secar. Tudo isso em um segundo. E o cérebro tentando buscar algo para que nada daquilo fosse tão vazio. Algo para que... O quê? Quem? Não! Ela! Coisinha minúscula. Antes de seu tempo.
furado, esquecido, sem amor. A continuar tentando, sem saber o que estava tentando, a continuar a tentar algo para que... O quê? Quem? Não! Ela! Aguentar até o fim e então voltar. Deus é amor, toda bondade, a cada nova manhã. Voltar à campina, manhã primaveril, o rosto na grama, sozinha no mundo. Ouvir os passarinhos, recobrar as forças, seguir. Deus é amor, toda a bondade a cada nova manhã, voltar à campina, o rosto na grama, sozinha no mundo, ouvir os passarinhos, recobrar as forças, seguir. Deus é amor.